Sejam todas bem-vindas aqui nesse canal que está crescendo dia após dia, o canal mais feminino de todo o Brasil, um canal de mulheres inteligentes. Porque só me segue quem está despertando, quem está buscando um conhecimento, está buscando se entender, se destravar. Gente boba não me segue. Eu sei que vocês estão me seguindo, vocês estão assistindo, que vocês são mulheres inteligentes, são pessoas inteligentes. E por você ser inteligente, você vai curtir, você vai começar a me seguir. Hoje eu vou trazer um assunto muito delicado. Que é um assunto sobre dor na alma, depressão, pânico, tristeza, angústia. Tudo isso eu já tive. Esse ponto aqui é um dos pontos da acupuntura, é um dos pontos da EFT, que a gente começa por aqui. Esse ponto aqui, quando a gente começa a tocar, ele manda uma mensagem pro coração, que manda para a amígdala cerebral, mandando a amígdala a se acalmar. Esse ponto aqui é um ponto que faz a gente ter a conexão com a mente suprema, com Deus, com o superior. Por isso que depois das rodadas de EFT, a gente começa a ter uma vida mais... A gente começa a ter uma mente mais clara, a gente começa a perceber coisas que a gente não percebia. Porque a gente começa... Porque esses pontos, né? Começa a destravar lá dentro da gente. E aí você começa a perceber no dia a dia que você está começando a ficar diferente. Como eu disse, todas essas emoções aqui, eu já tive. Eu vou falar pra você como foi que aconteceu, como foi que eu descobri, que eu destravei. Vou também trazer vídeos com pessoas que eu apliquei EFT, o que elas sentiam, a angústia, como foi que nós achamos a raiz de tudo isso. Porque, de verdade, eu quero te ensinar, te mostrar que por trás disso, por trás desse véu, existe uma raiz. Isso tem raiz. Gente, eu tô com esse louvor na cabeça. É assim mesmo? Nem sei como é que é. Eu acho que é assim, depois eu até ver como é que é. Se vocês souberem como é que é esse louvor direitinho, me fala aqui embaixo. Acho que é isso, tem raiz. Acho que é mais ou menos isso. Eu vou te mostrar que isso tem raiz. Essa tristeza, esse pânico, essa preocupação, essa angústia, esse medo, esse desespero. Que as pessoas, por não entenderem, buscam médicos, que não é errado, tá, gente? Eu não tô falando aqui do que é certo e que é errado, não. Só vou ensinar, literalmente, a raiz. E vão tomar remédio, sabe? Se entopem de remédio. E remédio não vai tratar sua alma. Não vai tratar a raiz disso. Não vai. Não vai tratar. Mas, em alguns casos, sim, precisa do remédio. Por quê? Uma situação de surto psicótico, por exemplo. A pessoa tá ali, precisa de uma injeção na veia, na hora. Mas, na maioria dos casos, gente... por exemplo, eu fui até o médico... E a médica me passou um remédio, eu falei um dia pra ela assim, doutora, esse negócio aqui não vai fazendo bem pra mim, não. E aí ela, então vamos mudar, toma só a metade, e ali eu fui conversando com outra pessoa, ela falou, Marinalva, isso você tá com pânico. Uma dor na alma, que parece que tem um buraco, não tem muita explicação. Se você já sentiu alguma vez isso ou sente, comenta aqui embaixo, não tem explicação. Um pânico, medo, eu tinha um medo de morrer. E eu ouvi uma voz, na época eu fazia teologia. Eu falava, como pode eu ser uma pessoa da igreja, né? Que eu tinha muitas crenças religiosas, eu fazendo teologia no circo de oração, frequentava a igreja todo dia, ia pro monte, fazia não sei o que, e eu ouvia aquelas coisas, eu tenho aquelas coisas, eu não me conformava com aquilo. Eu fazendo teologia, com 3, 4 bíblias ali em cima da cama, estudando, não tem como. E aí foi que eu fui buscar conhecimento, tá? E eu ouvi a voz do diabo. O diabo falava comigo. Você acredita no trem desse? Eu ouvi a voz do demônio. Eu ouvia. Você acredita nisso? Só que depois eu fui entender. Muita coisa que eu fui entender depois. E aí, aquela sensação... O que ele falava? O que eu ouvia? Você vai morrer. Você tá morrendo. Um dia eu tava atendendo a cliente no salão e eu comecei a sentir meu corpo desfalecer e o meu coração disparar. E a voz falava bem assim, chegou a sua hora, você vai morrer. Não tem jeito, você não vai passar de hoje. E por 2 vezes eu fui parar no pronto-socorro. Algumas vezes eu dormi com a porta aberta, com medo de morrer dentro de casa sozinha. E os meus filhos pequenos, os meus filhos eram tudo pequenos. E aí um dia assim, sabe, com aquele olhar, o olho, o brilho do olho estava sumindo. Eu via o mundo, a vida cinza.
Era como se não tivesse mais graça na vida. Gente, que coisa terrível. Eu só tô gravando esse vídeo pra você hoje, primeiro pra te ajudar, segundo porque eu tô curada. Porque eu não conseguia falar disso. Eu não conseguia. Mesmo depois que eu fiz a regressão. Naquela época eu não conhecia EFT. Eu conheci primeiro foi a regressão. O primeiro curso que eu fiz foi de hipnose clínica. E foi lá que eu descobri tudo. Foi lá que eu descobri tudo. E eu sentia muita tristeza. Porque pra mim não fazia mais sentido na vida se eu ia morrer a qualquer momento. Olha só como é que a mente da gente cria as coisas. E aí, naquele momento que eu tava ali, eu lembro que foi um dia que eu tava atendendo uma pessoa, uma cliente minha, a Débora. Eu falo dela para todos os lados. Ela chegou para eu atender ela e ela me viu com aquele olhar, sabe? E ela me perguntou o que estava acontecendo. E eu fui e falei, tá acontecendo isso, isso, isso. Eu acabei de ouvir a voz. Ela fez assim, Mari, você tá tendo pânico. E aí eu falei com ela da tristeza, do buraco. Ela falou assim, é depressão. Nossa, você vai entrar em contato com o Dr. Emerson Fregona. Ele dá curso de hipnose clínica. Ele é neurocientista, ele fez teologia. Aí eu já fiquei, opa. O homem é fera. O homem é fera. E aí, ela me deu o contato dele. Aí eu falei assim, eu não tinha nem ânimo pra trabalhar, nem dinheiro eu tinha. Não tinha dinheiro nem pra pagar as contas, nem pra dar comida aos meus filhos. Eu falei, eu não tenho dinheiro. Ela falou, não se preocupe. Ela arrumou tudo pra mim. Ela falou assim, eu vou pagar o curso, depois você vai me pagando, eu vou fazendo cabelo com você. O importante é você ir lá e se curar disso. Se limpar, se reprogramar, né? Ela não falou desse jeito, ela falou curar, mas o certo é isso, tá? E aí, nem coragem pra mandar mensagem do Dr. Emerson eu tava tendo. Eu falei, não vou deixar isso me vencer, não. Não vou. Por isso que eu tô gravando esse vídeo pra você. Porque se um dia a Débora me ajudou, agora eu quero ajudar vocês. Entende que o negócio é mais profundo? O negócio é mais profundo do que a gente pensa. Porque se você me falar assim, então é porque você não tinha fé, Mari? Quem? Eu? Ah, meu amor. Uma mulher aqui arretada de fé. Mas tem coisa, gente, que vocês precisam entender um pouco mais profundo. Eu era da igreja e não era questão de fé. E eu fazia teologia. Olha o que... Fui o médico? Fui ao médico, comecei a tomar remédio, não quero isso não. Não quero isso. Eu quero buscar entender isso aqui. Tudo porque um dia também eu tinha lido o livro Poder do Subconsciente. Eu já estava entendendo, eu já estava ficando desperta. Igual vocês estão aqui assistindo meus vídeos, vocês estão começando a despertar. E aí eu fui até o Dr. Emerson, mandei a mensagem para ele, e aí ele falou assim, você quer fazer a terapia? Logo que você está fazendo teologia, você está em busca do autodesenvolvimento, que eu contei várias coisas para ele. Por que você não faz o curso de hipnose clínica? E aí você se ajuda, aqui eu pego sempre o aluno para poder fazer a terapia, você se ajuda e você depois tem o conhecimento para ajudar pessoas. Obrigada, Dr. Emerson, muito obrigada. E foi assim que aconteceu. Chegou lá, eu descobri tudo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Um dia eu tinha me perdido no meio do mato, bateu o desespero. O medo estava vindo dali, porque eu tinha me perdido no meio da capoeira, sozinha, com 4 a 5 anos. Eu me vi no meio da capoeira, acredita nisso? Tava eu lá perdida, no meio da capoeira. E aí, em outra sessão, que eu fiz várias, né? E uma delas, eu acho que é a que mais tava pegando. Eu tinha sofrido um acidente uma vez, que eu tava olhando uma briga e o povo brigando, acho que com um caco de vidro, garrafa, sei lá. Eu só sei que cortou minha testa, que eu tenho o sinalzinho até hoje, ó. Aqui nesse pedaço de carne caiu aqui. Na hora que o sangue espirrou no meu corpo, espirrou sangue, eu comecei a sentir meu corpo fraco, uma sensação de corpo esfalecer. Lembra que eu senti o meu corpo esfalecendo? E aí vieram os salva-vidas, me puxaram, me pegaram e botaram na ambulância. Aquela sensação que o diabo tava me puxando, me tragando, era o salva-vidas. E aí, quando eu entrei na ambulância, eu falava o tempo todo pro pessoal da ambulância bem assim, eu tô morrendo? Eu vou morrer, não vou? Eu tô morrendo? Essa voz ficou na minha cabeça. Você tá morrendo. Você vai morrer agora. Você vai morrer agora. Era eu mesma. Você entende? Eu lembrando de tudo. Eu fui lembrando. Meu Deus! Foram sensações. Tudo que eu senti durante aquele acidente. Todas as sensações. Todas as cenas. O cara me pegando, o salva-vidas me puxando. Eu senti, às vezes, no dia a dia, o diabo me puxando. Eu vou te levar. Era o salva-vidas, gente. Meu Deus do céu, a nossa mente cria coisa do arco da véia. Só que cada pessoa, ela tem a sensação e ela tem a interpretação, tá, gente? Eu tô contando o que eu vivenciei, o que aconteceu comigo, como foi que eu memorizei aquilo tudo e aquilo ficou agarrado, tudo no meu corpo, nas minhas células.
Então, todas aquelas sensações, todo aquele desespero, tava tudo já no meu inconsciente, sabe? Por isso que não tem remédio, por isso que é intocável, é impegável, por isso que não tem muita explicação, porque tá tudo já no inconsciente, tá tudo já no nosso campo eletromagnético, por isso que a gente fala na alma. Não tem remédio que cura isso. E aí, depois eu fui fazendo outras sessões, fui interpretando, fui ressignificando. Foram algumas, né? E assim aconteceu comigo. E quando eu atendo as minhas clientes, e depois eu fui me aprimorando, fazendo mais curso, hoje eu trabalho com EFT. E quando eu aplico EFT na pessoa, que nossa, é muito rápido, se é mais rápido que a própria regressão. Porque também é regressão, né? Deixa de ser. Eu vou postar o depoimento de uma pessoa aqui, que ela fala assim, nossa, Mari, como tá tudo na nossa infância, né? Vou postar o vídeo aqui pra você ver. Sim, quando a gente começou a sessão de EFT, que eu te perguntei sobre lembranças da sua infância, você comentou comigo que você não lembrava nada da sua infância, não foi? Eu já me questionei várias vezes, né, que eu não tenho lembranças da minha infância, de um período da minha infância, de 4 a 10 anos, assim, eu não lembro as coisas que eu fiz, se eu saía com os meus pais, memórias afetivas, eu não sempre me questionei por que eu não tenho isso, né? E aí hoje, né, durante a sessão, eu me recordei de algo lá de quando eu tinha 4 anos, eu nunca imaginei que poderia lembrar, e eu, né, essa memória veio na minha mente aqui na hora. E foi muito, muito bom entrar assim e ver que algumas coisas lá atrás seguram a gente hoje, né? Viu? Que interessante, né? Luciene, muito obrigada pela entrevista, tá bom? Viram o que ela falou? Quando eu comecei a atender ela no início, eu perguntei pra ela assim, que ela falou que tinha uma angústia e ela tava tomando remédio e ela tinha muitas essas sensações assim de desespero. Tanto que ela precisou ir até o médico e começou a tomar remédio. Eu falei pra ela assim, você tem alguma lembrança do seu passado, da sua infância, em algum momento que sua mãe falou alguma coisa, seu pai, que você entrou em desespero, que aquela criancinha fica assim. Às vezes é uma fala um pouco mais grossa que a gente fala com nossos filhos. A criança já interpretou como... Ou então quando a mãe fala assim, cala a boca, fica quieto. Desce porreto na criança. A criança fica... Pronto, ali já gravou. Pode ser que sim, pode ser que não. É a criança que vai interpretar naquele momento, tá? E ela falou assim, não consigo lembrar nada. Durante a sessão de EFT, do nada, eu aplicando dela para uma outra sensação, acho que era do pânico mesmo. Porque ela sentia muita vergonha. Aí eu coloquei ela no meio do público, imagina um monte de gente em sua volta, o que você está sentindo? Aí ela, vergonha. Aí depois ela lembrou de um dia que ela tinha se perdido, e naquele momento que ela se perdeu dos pais, ela se viu no meio de um monte de gente que ela não conhecia, ela começou a ficar com vergonha de ter se perdido dos pais. Olha que coisa. Foi dali que gerou aquela vergonha. E o pânico que ela tinha. Porque quando ela falando durante a sessão, né? Ela ali falando e eu caí interpretando. Ela olhando pro povo, ali com vergonha, nossa, me perdi dos meus pais. Nossa, deve ser uma boba mesmo. Todo mundo olhando pra ela. E ela começou a entrar em pânico. Olha o pânico que tava hoje, no dia a dia, ela precisando até tomar remédio. Uma angústia no peito, Ainda tem mais, porque no momento só a gente gera vários bloqueios. E ali fez com que ela também se sentisse o quê? Paralisada. Ela parou assim no cantinho, assim, tipo assim, nossa, eu tenho que ficar paradinha, tem que ter meus pais chegarem. E ali gerou várias coisas. Na talada só, gerou vários bloqueios, igual eu. Numa talada só, gerou sensação de angústia no peito, sensação de vergonha, sensação de paralisação. Por isso que ela falou lá no início também da terapia, que ela se sentia paralisada. Em alguns momentos que ela queria fazer a vida dela crescer, fluir, ela se sentia paralisada. E foi até um outro vídeo que eu até já postei, mas eu vou postar aqui nesse... Vou postar aqui também, nesse aqui, vou postar de novo, pra vocês verem. Então, assim, gerou várias coisas. E teve outra também que eu fiz o atendimento, que ela tinha angústia no peito por uma emoção que ela tinha guardado da mãe, uma raiva. E essa outra, que eu atendi também, que ela tinha muita angústia no peito, quando eu fiz a técnica nela, apliquei FT nela, ela começou a tremer, igual a vara verde. E aí eu fiz com a técnica do Ho'oponopono, e eu fui aqui, no meio aqui, ó, dessa glândula aqui,
E aí eu fui falando, libera o perdão pra sua mãe. E eu falava assim, mãezinha, eu sinto muito, me perdoa, eu te amo. Não, e ela não queria soltar, mãezinha, eu te amo, ela não queria soltar a liberação do perdão. E eu fui fazendo, e eu fui falando com ela, dando os comandos, porque na hora Deus me dá as palavras certinhas, gente. É impressionante, meu Deus. Deus me deu as palavras certinhas. Aí eu falei assim, sua mãe é a sua primeira casa, você tem que liberar o perdão pra sua mãe. E fui falando, que agora eu nem lembro o que eu falei na hora mais. Eu só sei que ela falou, mãe, eu te amo. Soltou o choro e o corpo dela ficou toda tremendo. Eu vou postar o vídeo dela tremendo, logo depois da sessão. E depois eu vou postar o vídeo dela falando, depois da sessão, que ela liberou aquela angústia, que ela liberou o perdão pra mãe dela. Como foi que ela começou a se sentir depois? Ela falando... Depois de uns dias eu comecei a perceber que eu não tinha mais aquela angústia, aquela raiva pela minha mãe. Pelo contrário. Gente, é muita coisa. É muito resultado. Você entender. Só pra você entender que o negócio é mais profundo. Eu vou postar logo em seguida o vídeo do dia que eu fiz a terapia nela. Da liberação do perdão da mãe. Que ela começou a tremer. Aqui eu fiquei olhando pra ela assim. Vocês não sabem o que eu já passei, tá? O povo chorando, o povo tremendo. E... logo depois eu vou postar o outro vídeo dela, ela falando o que aconteceu depois que ela perdoou a mãe dela, o que ela tá sentindo. Vou postar logo os dois vídeos, logo em seguida. Assista aí pra você ver. A gente fica um pouco trêmulo, dá sensação de sono, tá? Dá muito sono, porque vai baixar as ondas cerebrais, né? Vai liberar aquela energia que tá toda presa, aquelas emoções, aquelas memórias, né? E vai se desprendendo e literalmente a gente tem algumas sensações, né? E é isso mesmo, é pra limpar mesmo, não é pra ficar nada mesmo, não. É pra limpar. Depois vai começar a brotar aquela nova versão, aquela mulher forte, poderosa dentro de você, mas é assim mesmo a sensação, tá? Então você senta um pouquinho, vai respirando profundamente. Isso, vai ficando aí mais... Mexe sim, mexe com o corpo, mexe com as nossas emoções. Enquanto você vai recuperando, a gente vai conversando. Uma vez que eu fiz uma sessão de FT em você, aqui no presencial, que foi que você tinha... Era o que mesmo? Era um sentimento que você tinha pela sua mãe que... Eu tinha um sentimento de raiva, eu culpava minha mãe, tudo. E eu e minha mãe, a gente não se batia, eu não conseguia ficar perto da minha mãe, conversar com ela. Aí eu fiz, e hoje, assim, eu e minha mãe se dá muito bem, eu consigo estar perto dela, eu sinto a falta dela. Coisa que eu não sentia antes. Olha que incrível, né? E eu não sabia disso, né? Você me contou agora, não foi? Na verdade, você não tinha percebido também, né? Que foi por causa daquela sessão que nós fizemos. Porque eu saí daí, eu chorei, eu me senti, né, leve. Mas aí, no que eu fui convivendo com a minha mãe, aí eu fui percebendo, hoje em dia minha mãe não fica mais, não sinto mais aquela raiva dela, né? Aí eu comentei com você e realmente foi depois da sessão, eu não senti mais nada da minha mãe, sentimentos ruins. Foi depois da sessão. Vocês ouviram o que ela falou no vídeo? Que depois de um certo tempo ela começou a perceber que ela não tinha mais aquele sentimento ruim pela mãe e que ela sentia até saudade da mãe dela. Gente, não tem dinheiro que paga isso, não tem preço, isso tem valor. Entende? Eu também, depois que eu descobri, que eu comecei a trabalhar todas essas emoções negativas, agora, quando eu percebo que eu tenho um pensamento aqui, ó, ruim, tem um pensamento negativo, tem uma emoção negativa, eu pego logo o porrete, passo-lhe o porrete nele. Hoje eu trouxe meu porrete. O porrete é modo de dizer, tá? O porrete é modo de dizer. Eu me conecto comigo, com o meu corpo, e vou ali, ó, apesar de eu estar sentindo isso, eu me amo, me aceito e me respeito profundamente, completamente. Eu me perdoo, eu sinto muito, eu me perdoo, eu me aceito como eu sou, eu me amo, eu sinto muito, me perdoa, eu sou grata, eu te amo, eu me perdoo. Vai falando, apesar de eu estar sentindo isso no meu corpo, até a memória trazer, até a mente trazer para a consciência de onde é que está surgindo aquilo. Porque quando você começa a tocar no corpo, nos pontos, o próprio corpo começa a trazer a lembrança para sua mente. É como se a gente abrisse o corpo e ele... Tuf! É isso aqui que está fazendo você sentir isso, ó. E aí você vai lá e passa o porrete. Mas passar o porrete é só o modo de dizer, tá, gente? Eu gosto de deixar isso bem claro, porque eu sei que quando a gente está passando por uma situação dessa,
Ai, que sensação horrível. Eu não desejo isso pra ninguém, tá? Por isso que eu quero que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas, tá? Porque essa informação, esse conhecimento vale ouro. Manda para mais pessoas aí para elas entenderem, começar a entender algumas coisas. Você precisa se conhecer, você precisa se entender. Que ninguém consegue derrubar alguém que se conhece, que governa as suas emoções, que governa, que tem governo sobre si. Entenderam? Espero que você tenha entendido. Tem muitas, mas muito mesmo depoimento, gente. Só que se eu for falar tudo, esse vídeo vai dar aqui 1 hora. Eu vou ficar aqui 1 hora, porque é muita coisa, tá? É muita coisa. Tem coisa que eu não posso nem chegar a falar aqui. De coisas que eu já destravei aqui nesse consultório e online também. Situações que as pessoas encontraram, sabe? De estupro, não, tem coisa que eu não posso nem falar. Tem muita coisa maquiavélica que a gente começa a descobrir e que não posso nem contar. Eu espero que você tenha entendido, tenha gostado, compartilha, tá? E até o próximo vídeo, tá bom? Beijos de luz, fica na paz do Senhor Jesus, amém?